Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém? Cadê as mulheres que estavam aqui ontem? Ei, gente. Olha, mas essa igreja aqui ontem estava bonita. Hoje também, mas ontem estava bonita demais, porque só tinha mulher. Teve uns homens aí meio... que entrou no meio assim, despistado, sabe como é que é? Eles vieram assim. O pastor Morgana exigiu, aí ele ficou aqui na frente. Mas tinha uns aí nos ajudando, os meninos do louvor, da mídia. E foi uma bênção, irmãos, uma bênção de verdade. E conhecer a igreja toda hoje também foi um presente para mim. Porque lá eu conheço de ver os vídeos. E a gente acompanha o pastor antes, então de vez em quando a gente vê um culto daqui, para poder saber como é que ele anda por aqui, saber como é que está, né? E é muito bom conhecer a igreja. Eu quero agradecer muito ao pastor, ao Ministério de Mulheres pelo convite, ao conselho dessa igreja por nos permitir estar aqui. Muito obrigada, irmãos. Muito obrigada mesmo. Foi um presente conhecer vocês. A igreja, cada um que veio, que nos abraçou, que deu uma palavra para a gente, muito obrigada. Aos mimos que a gente andou ganhando aí, né? Estou com um ali de baixo, ali. Fica enciumado, não que você vai ganhar um também, tá? Daquele ali. E eu estou voltando para casa com muita alegria no meu coração. Já conversei hoje com meu marido, já contei. Falei, filho, essa é uma cidade, eu falei isso aqui hoje de manhã, que chama Frutal e tem fruta. Eu contei que eu fui pregar em Jaboticabal e não tem jabuticaba. Fiquei frustrado, irmãos. Mas aqui não. Aqui tem fruta. E quis fruta, hein? Os abacaxi daqui, irmãos, a sorte do Anderson. Né, irmão? A sorte é que eu não vim de carro. Porque se eu vier de carro aqui, eu quero vir na época do abacaxi. Para levar uns abacaxi. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, irmãos. Prosperando essa igreja. Para que vocês façam diferença nessa cidade. E que o Senhor use a vida de vocês. Para salvar aqueles que estão perdidos neste lugar. Como eu disse hoje de manhã, que eles entrem por aquela porta e permaneçam aqui. Amém? Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Nós vamos ler juntos esse versículo. Se você não tem Bíblia, está aqui, ó, bem grandão aí para você ler. Todos nós, a uma só voz, nós vamos ler esse versículo, 1 Coríntios 15, 19, que diz assim, vamos lá? Se a nossa... Homens, eu quero vocês agora, falando bem bonito, vamos lá? Meninas, vamos mostrar para eles como é que a gente lê bonito? Vamos lá? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Tira. Não olha para a Bíblia. Se eu ver você olhando de bandinha assim, eu sei que você está olhando, hein? E nós vamos falar esse versículo de cor. Dá para ser? Vamos lá? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. É verdade, Jesus. É verdade. Que nessa noite a gente entenda essa verdade do Senhor. E perceba que o Senhor tem muito mais do que esta vida para nós. Que o Senhor, ó Deus, aquete o nosso coração, aquete a nossa alma, silencia tudo dentro de nós, para que a gente escute apenas a Tua voz. Eu sei que tem gente sentada aí, Jesus, que não dá muita confiança quando escuta a Tua palavra.
já se acostumou com ela. Mas hoje à noite o Senhor pode fazer algo diferente. Eu sei que o Senhor pode. Então, Jesus, age em nós e por meio de nós. E fale conosco. E nós te prometemos, Senhor, que tudo quanto o Senhor fizer aqui nesse lugar, nós saberemos que foi a tua boa mão que fez. E te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, no nome de Jesus. Amém e amém. Há alguns anos atrás, eu recebi um convite para pregar num congresso sinodal de adolescentes. Faltando cerca de 2 meses para aquele congresso acontecer, eu recebi um zap dos responsáveis, dos líderes, me passando o tema do congresso. E quando eu li o tema, eu achei muito esquisito. E o tema era, vivendo o traço. O que é isso, Deus? De onde esses meninos tiraram essa ideia? O que é viver no traço? Mas eu estava com vergonha de perguntar, né, irmãos? Então eu fiz igual você. Fui lá no santo Google e digitei, vivendo o traço. E apareceu para mim um livro cristão chamado Um Mês para Viver. Nesse livro há um capítulo que se intitula Vivendo o Traço. Então eu baixei o capítulo e fui ler. Depois eu já li o livro, mas nesse dia foi só o capítulo. Que eu queria saber o que o autor estava querendo dizer com aquele título. E o autor desse livro nos leva a visitar um cemitério antigo. Porque hoje as lápides são um pouquinho diferentes. Mas antigamente, se você for aí na sua cidade, você vai ver que lá onde está enterrada a pessoa, está o nome dela, a data que ela nasceu, um traço e a data que ela morreu. Eu entendi o que eles queriam dizer. Como eu estou vivendo o traço que se chama vida, entre o dia que eu nasci e o dia que eu vou morrer. Eu achei sensacional. Sensacional. E desde então isso tem mexido comigo. Já preguei algumas vezes, pensando nesse traço que eu e você estamos vivendo. E eu quero começar hoje aqui te dando 2 notícias. Uma ruim e a outra muito ruim. A ruim é que você vai ficar velho. Não tem como correr. Fico olhando esses meninos assim, que nem eu estava vendo o Gabriel. Falar, o Gabriel, porque eu conheço ele, então eu posso falar. Vendo o Gabriel que a pele lisinha, barba pretinha. Vai ficar assim não, meu filho. Tem jeito não, gente. Ô Vera, mas por que essa notícia é ruim? Porque eu posso escolher como é que eu quero ficar velho. Eu posso ficar um velho enjoado, chato, mal-humorado, esculhambado, andando mal vestido, mas eu posso escolher ser um velho bacana, foi o que eu escolhi. Gente boa, sabe como é que é? Gente que todo mundo gosta de estar perto, andando alinhado, cheiroso, gostando de banho, porque tem uns velhos que não gostam de banho. Você pode escolher, filho. Um dia minha netinha me perguntou assim, vovó, você já foi um bebê? O minha filha, o pior que já. Mas olha, a vovó chegou aqui, você também vai chegar. Ela falou, não, vovó, vai demorar muito. Eu falei, eu sei que pensa. Uma vez eu fui pregar numa cidade do Espírito Santo, uma cidade bem fria, chamada Vargem Alta. Só o nome você já imagina, né? Que ela é alta mesmo. E eu estava pregando lá na igreja presbiteriana de lá, e tinha um senhor sentado assim na minha frente, bem na minha frente, que prestava muita atenção em tudo que eu falava.
E como eu trabalho com estética, de cá eu olhava para aquele senhor e eu estava impressionada com a pele dele. Meu Deus, esse moço, se ele é mais velho do que eu estou pensando, ele tem uma pele bonita demais, eu vou ter que bater um papo com ele quando terminar aqui. Quando eu terminei, nem precisou de eu procurar, ele já veio encontrar comigo. E disse para mim assim, gostei de você, minha filha. Falei, que coisa boa, que o senhor gostou de mim. Ele falou, minha filha, eu trabalhei a vida inteira na aeronáutica. Eu sou aposentado da aeronáutica, escolhi essa cidade para viver nela. E quando eu era da aeronáutica, os aviões eram muito barulhentos e não tinha aqueles tampão para o ouvido da gente, protetor de ouvido. Então eu perdi parte da minha audição. Mas eu consegui ouvir tudo que você falou. Falou, moço, eu já tentei melhorar. Eu já treinei para falar mais baixo, mas não consigo. Não consigo. Não fala baixo não. Continua pregando desse jeito. Porque como eu, deve ter um monte de velho por aí que não escuta direito. Falou, se o senhor está me autorizando, estou liberada. Aí eu empolgada com a conversa com aquele moço. Falei aqui, deixa eu falar um negócio com o senhor. Ele chama Moacir. Falei, senhor Moacir, deixa eu perguntar um negócio para o senhor. Estou curiosa. Quantos anos o senhor tem? Se o senhor não importar de mim falar, não, minha filha, não importa não. Eu tenho 92 anos. Falei, sai daí. Não. O senhor vai me contar o segredo agora, que eu quero chegar lá nessa animação toda. Falei, minha filha, eu não sei, mas talvez o segredo seja esse. Desde que eu me entendo por gente, você pode perguntar para qualquer pessoa dessa cidade. Todos os dias, às 5 horas da manhã, eu corro 5 quilômetros, todos os dias. Eu participo de maratonas sêniors espalhado por esse mundo afora. E aos meus 18 anos, eu conheci Jesus. E eu acho que é isso que me faz ser jovem. Então eu estou feita. Só estou faltando correr. Brinquei você correr. Aí ele me disse assim, quando eu tinha 86 anos, eu estava viúvo, já estava viúvo. Minha neta chegou para mim e falou comigo assim, ô vô, o senhor não tem mais nenhum passarinho para dar água? Por que o senhor não vai realizar sonho do senhor e vai conhecer outros países? Minha filha, é uma boa ideia. Claro que a neta tinha interesse, né, irmãos? Ela virou e falou assim, onde nós vamos primeiro? Aí ele falou assim, é para realizar sonho? Eu quero ir na Disney. Vô, o que o senhor vai caçar na Disney? 86 anos, vô. Tem nada lá para o senhor fazer, não. Eu quero ir na Disney. Ele falou que é para realizar sonho? Eu quero ir lá e quero descer de montanha russa. Falou, sério, vô? Não, vou levar no médico. Não vou levar o senhor lá, não. Sem autorização de médico. Levou no cardiologista dele. Ele falou, minha filha, se seu Moacir não pode descer de montanha russa, ninguém mais pode. Pode levar ele. Aí ele olhou bem no meu olho, irmãos. Falou comigo assim, chuta aí, Veranice. Quantas vezes você acha que eu desci? Eu vendo aquele homem animado. Falei, você é bem otimista, né? Falei, acho que o senhor desceu umas 3 vezes. Ele falou, eu desci 14 vezes. Eu não podia ver uma montanha russa, minha filha, que eu estava na fila. Como eu tenho preferência, se eu gostasse dela, eu voltava de novo. Falei, Jesus, eu quero ficar uma velhinha assim. Seu Moacir, o ano que vem vai fazer 100 anos. Eu já estou convidada para a festa que ele vai fazer lá na cidade dele. Envelhecer, filho. Nós vamos chegar lá. Mas eu disse que eu tinha uma notícia muito ruim. E a notícia muito ruim é que nós vamos morrer. Sabe por que ela é muito ruim? A gente não sabe o dia, não sabe a hora e nem como. De vez em quando eu recebo umas notícias de alguém que morreu. Eu falo, mas eu vi ele hoje de manhã. A morte chega de repente, gente. As mulheres aí que gostam de ficar com arrumação demais de casa, nem dá tempo de arrumar, filha. Nós vamos morrer, irmãos. Não tem como correr disso. Se Jesus não voltar antes. E eu quero te perguntar hoje, filha, aqui. Até que a morte chegue na sua casa,
Qual história você está escrevendo com Jesus? Nessa vida. Nesse traço. Porque o texto que a gente leu diz que se a nossa esperança se limita apenas a isso aqui, ó, que nós estamos vivendo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Ô Veranice, o que eu preciso fazer então? Querido, para que você escreva uma história com Jesus, para que você escreva uma história que não se limite apenas a esta vida, você primeiro precisa saber quem é você. E segundo, você precisa saber o que Deus pensa a seu respeito. Eu podia escolher vários personagens bíblicos, mas eu escolhi 3 personagens bíblicos que sabiam exatamente quem eles eram e o que Deus pensava a respeito deles. E disso eles nunca tiveram dúvida. Mesmo o primeiro personagem que eu vou dizer aqui, com todas as suas falhas, ele nunca deixou de saber o que Deus pensava dele e quem ele era. E o personagem é Davi. Naquela cena famosa de Davi, quando ele enfrenta Golias, é a cena onde você vê nitidamente quem Davi era, o que ele pensava a respeito dele e o que Deus pensava a respeito dele. Davi é novo. Davi não é uma criança, um pequenininho. Como eu já vi um dia, eu tive que chamar a professora das crianças e corrigir, dizendo que Davi era pequeno, quase um anão. Não era, gente. Sabe por quê? Que eu tenho certeza que Davi era novo, mas não era pequeno? Porque Davi vestiu a armadura de Saul. A Bíblia não diz que ela não serviu nele. A Bíblia diz que ele não conseguiu andar com ela porque ele não estava acostumado. E Saul, quando estava no meio de todo Israel, do ombro para cima, ele era maior que todo mundo. Então Davi era parecido com esses adolescentes que a gente encontra aí hoje, que os meninos parecem que foi esticado, senhor. Davi não tem idade para ir para a guerra. Provavelmente ele está com seus 17 anos. E naquela época, só ia para a guerra a partir dos 21. E naquela época, ir para a guerra era a família que mandava o sustento para os filhos que estavam na guerra. Davi está cuidando das ovelhas do pai dele, o pai dele chama ele e diz assim para ele: Davi, você vai levar lá uma comida para os seus irmãos. Quando eu prego fora de Minas Gerais, irmãos, o povo fica meio bravo comigo, que eu falo que Davi, se morasse hoje aqui, ele ia ser mineiro. Está na sua Bíblia, filho. O pai dele falou assim: leva uns queijos para o capitão da guarda. Eles ficam bravos comigo, ele para com isso, Veranice. Pô, a gente não tem culpa não, ficou lá, ué. Ele levou queijo para o capitão da guarda. Eu imagino, irmãos, aqui é por minha conta, que Davi vai caminhando em direção para encontrar os irmãos dele, pensando: hoje eu vou ver como é que é uma guerra. Eu não posso lutar, mas pelo menos eu vou ver. Quando Davi chega lá, cadê a guerra? Tem um exército acuado. Ele começa a perguntar para um e para outro: o que está acontecendo aqui, gente? Por que vocês não estão guerreando? Espera aí, Davi. Fica aí que você vai ver. Todo dia, meu filho, já tem um bocado de dia isso. Chega lá no alto daquela montanha, um homem que mede 3 metros de altura. Ô, gente, eu já assusto quando eu encontro um de 2. Imagina um de 3 metros. Todo dia, Davi, ele chega lá. A gente já ficou sabendo. Só a roupa que ele veste pesa 70 quilos. Só a ponta da lança dele pesa 7,5 kg. Aí Davi falou assim: é mesmo? Ele vai lá todo dia ele grita lá de cima. Versão Veranice do texto. Tem homem aí? Eu imagino Davi olhando. Só tinha homem, irmão. Mas ninguém enfrentou? Não. O Davi, você precisa saber de uma coisa: o rei está oferecendo uns trem bom. Quem enfrentar ele e ganhar,
vai casar com a filha do rei. Eu imagino que Davi falou, bom, vou fazer parte da família real, né? Vou ter mordomias. Mas eu acho, irmãos, que Davi resolveu mesmo, a hora que ele escutou eles falando assim, Davi, mas tem um outro detalhe. Se ganhar, nunca mais, nem ele e nem a sua descendência, por todas as gerações, nunca mais vai pagar IPVA, INSS, nunca mais vai pagar imposto em Israel. Davi falou, pode falar que eu vou. Quando não tem ninguém que quer e aparece um que quer, a gente leva ele. Quando Saul olhou para Davi, você sabe que Saul olhou e falou, gente, ele é muito novo, vai dar conta não. Aí Davi mostrou que conhecia e sabia quem ele era. Davi diz assim, ô rei, deixa eu falar um negócio para você. Eu cuido das ovelhas do meu pai. Como diz o baiano, Davi era retado demais, gente. Ele fala, de vez em quando aparece um leão lá, querendo pegar as ovelhas. Eu mato ele na unha. Ô irmão, você mata um leão na unha? Fala a verdade. Eu acho que eu subia numa árvore sem saber subir. Porque eu penso que Saul olhou meio desconfiado para ele, porque Davi complementa e diz assim, e às vezes é um urso. E eu mato também. Saul falou, o menino está decidido. Botou a armadura dele, ele não conseguiu andar. Acho que ele sentiu meio Robocop assim. Tirou aquilo, pegou o embornalzinho dele, pegou o estilingue dele, né, que era a funda, e foi encontrar Saul. Ai meu Deus, o Golias. Quando Davi está passando, ele para no riacho e escolhe 5 pedras. Eu sempre tive curiosidade, por que Davi escolheu 5 pedras? E há um tempo atrás, eu vi um podcast com um judeu ortodoxo. Não está na Bíblia isso, irmãos. Mas ele disse que o judeu acredita que Davi pegou 5 pedras, porque existiam 5 cidades dos filisteus, está na Bíblia. E cada cidade tinha alguém como Golias. Então Davi estava disposto não apenas a matar Golias, mas a matar os 5 se precisasse. Na visão dele. Não sei se foi isso. Mas o certo é que ele pegou 5 pedras, colocou dentro do embornalzinho, e enquanto ele está lá escolhendo as pedras, lá de cima Golias olha e diz, é esse aí que você tem para mim? Esse menino bonito aí? Hoje mesmo eu vou acabar com ele. Eu vou matar e vou entregar ele aos abutres. E vai amaldiçoando Davi. E vai amaldiçoando Davi. Irmãos, eu acho sensacional quando ele para de falar. Davi coloca a pedra na funda. Olha para Golias e diz assim, é como se ele dissesse, eu sei o que o meu Deus pensa de mim. Você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não sei você, meu irmão, mas eu penso que enquanto Davi rodava aquela funda e olhava para Golias, ele só tinha um pensamento, Deus, com uma testa desse tamanho é impossível errar. Já parou para pensar no tamanho de uma testa de um homem de 3 metros? A Bíblia diz, irmãos, que a pedra bateu na testa de Golias, cravou na testa dele. Só que Golias não caiu para trás. Golias caiu com o rosto na terra. Na minha opinião, quando aquela pedra cravou na testa dele, Deus mandou um anjo, filho, que deu uma paulada na nuca dele e derrubou ele. Davi sabia, irmãos, quem ele era. E o que Deus pensava dele. Mas há um segundo personagem que a gente quase não fala dele, que também sabia quem ele era e o que Deus pensava a seu respeito, que é João Batista. Como eu gosto de João Batista. Uma das cenas mais lindas de João é quando ele ainda está no ventre da sua mãe. Isabel está grávida de 6 meses. Maria tinha acabado de ficar grávida do nosso Senhor. E ela vai na casa de Isabel.
E diz a palavra que quando Maria chega na porta, e olha que o povo ainda acha que criança não sabe de nada dentro do ventre. Não lê Bíblia, né, irmão? A Bíblia diz que o menino, o João, ficou cheio do Espírito Santo e começou a mexer no ventre da sua mãe de uma forma tão diferente, que Isabel é tomada por esse Espírito e diz para Maria: quem é você? Quem sou eu para que você venha me visitar? A mãe do meu Senhor. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. João, desde o ventre, sabia para que ele tinha que vir ao mundo. Quando João começa o seu ministério, João é uma pessoa esquisita. Daqueles que vão vir para cá, quem vê hoje de manhã está lembrando. Talvez se João chegasse ali na nossa porta hoje, nós mandaríamos ele ficar sentado lá atrás, ou talvez lá fora. Porque João era estranho. João vestia uma roupa de pelo de animal, amarrado pela cintura com um cinto de couro. E quando você perguntava assim: ô João, o que você gosta de comer? Um gafanhotinho molhado no mel. O que nós ia pensar dele, hein? Mas quando João chegou, irmãos, enfrentando Herodes, a turma perguntou para ele: ô João, você é o Cristo que nós estamos esperando? João nunca teve dúvida, irmãos. E ele respondia: eu não sou o Cristo. Eu vou batizar vocês com água, mas vem um depois de mim, que batizará vocês com fogo e com o Espírito Santo. E esse eu não sou digno, nem de desamarrar as suas sandálias. Ô Vera, e o que Deus pensava a respeito de João? Ficou escrito para nós, irmãos. O próprio Jesus disse, para ficar registrado e a gente nunca mais esquecer, e ele disse: dos nascidos de mulher, ninguém foi mais importante do que João Batista. Mas o terceiro personagem que eu escolhi não poderia deixar de ser outro. É claro que é Jesus. Jesus, a opinião das pessoas a respeito dele é muito interessante. Porque Jesus está tendo uma conversa com seus discípulos e ele tem essa curiosidade. E ele pergunta assim: o que eles estão falando aí que eu sou? Aí a turma diz assim para ele: ô Jesus, tem gente aí que acha que o Senhor é o Elias que voltou. Tem outros achando que o Senhor é João, que ressuscitou. João já havia morrido nessa conversa. Tem uns que acham que o Senhor é só mais um profeta. Aí Jesus olha para eles e fala assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? O Pedro, como sempre, Pedrão, não é à toa que eu tenho um filho chamado Pedro, que eu sou fã do Pedro. O Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pilatos vai apresentar Jesus diante do povo, ele o apresenta como um agitador. Mas o que Jesus pensava a respeito dele mesmo? Como eu gosto disso, viu, irmãos? Jesus sabia exatamente quem ele era. E ele respondia de forma categórica. Ele não tinha nenhuma dúvida de quem ele era.
E quando ele era questionado, ou quando alguém perguntava, a resposta dele era sempre: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o mestre, eu sou o Senhor, eu sou a videira verdadeira. Ouviram o que Deus pensava dele? No dia que ele é batizado por João, irmãos, todo mundo ficou sabendo o que Deus pensava a seu respeito. Porque naquele dia do céu, bradou uma voz e disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Veranice, por que eu preciso saber quem eu sou? Por que eu preciso saber o que Deus pensa a meu respeito? Porque nossa vida terá um fim, irmãos. Porque eu e você vamos morrer. E Deus me trouxe lá de Governador Valadares aqui para te dizer que o inferno é real. Ele não é um conto da carochinha. Ô Vera, mas é só gente ruim que vai para lá. Não, filho. O inferno não é lugar de gente ruim só. Pode até ser, também. Mas o inferno é lugar de gente que aqui, no traço que é a nossa vida, nunca confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E o inferno é lugar de dor que não cessa, é lugar de choro que não cessa, é lugar de ranger dos dentes que não cessa, é lugar onde a morte nunca sai de você, é lugar, querido, onde o fogo vai te consumir por toda a eternidade. Mas para mim, o pior do inferno é que lá há ausência total de Deus. Mas louvado seja o Senhor, que o céu também é real. O céu é real. Ai, irmãos, quando eu leio Apocalipse, levei muitos anos para conseguir ler Apocalipse. Eu tinha medo. Era mais nova, né, gente? Lógico. Mas o dia que eu li, irmãos, eu li numa sentada só. Ah, gente, quando eu cheguei no final de Apocalipse, João deu para nós uma palhinha de como vai ser o céu. Porque ele não conseguiu descrever tudo que ele viu lá. Sabe aquele ouro que você é doido para comprar aqui e não consegue? Lá, meu filho, esse ouro é usado para asfaltar a rua. Você vai andar em cima dele. Lá, essa pedra preciosa que você muitas vezes vê, às vezes numa foto e acha maravilhosa, você nem vai ver porque ele usa para fazer alicerce. O céu, irmãos, é um lugar onde não vai precisar de sol. Porque o meu Jesus, o sol da justiça, está lá. Ô, irmãos, eu não gosto desse céu que o povo mostra em filme. Não gosto. Tudo bem que o povo de branco ainda passa. Mas você já viu o céu dos filmes? O povo tudo de branco andando e... quer ir para lá não. O céu onde o meu Jesus está é lugar de alegria, de celebração, de festa, meu irmão. Contei para as mulheres aqui, mas a maioria não estava aqui, eu vou contar de novo. Desde 1975,
Eu sei que eu estou indo para lá. No dia do meu aniversário de 15 anos, não precisa fazer a conta, eu estou com 65. Senão vocês ficam fazendo conta e não prestam atenção. Falei isso para elas ontem também. Eu estudava longe da minha família, irmãos. Lá em Vila Velha, no Espírito Santo. Eu sou filha de crente. Eu sou filha de uma mulher de oração e de vida com Deus. Pastor Anderson conhece, Morgana também. Sou neta de uma mulher de Deus que já mora com Jesus. E quando eu era criança, na igreja, tem gente aqui da minha geração, talvez, me ensinaram uma musiquinha na escola bíblica dominical, que eu não sei até hoje como é que os pastores deixaram ensinar aquilo para a gente. E a musiquinha dizia assim: se você no céu conseguir entrar, abre um buraquinho para eu poder passar. E eu pensava comigo, estou feita. Minha avó vai primeiro. Porque criança pensa que o mais velho vai primeiro. Quando chegar a minha vez, minha avó abre o buraquinho e me puxa. Minha avó já foi. Aí eu pensava, se ela não for, minha mãe vai. Minha mãe foi, ainda não, gente. Eu cresci com isso na minha cabeça. Chegou o dia do meu aniversário de 15 anos, eu não ia ter festa. Não ia fazer um book, que era a moda da época. Não ia nem ganhar presente, porque eu estava numa igreja que as pessoas nem sabiam que era meu aniversário. Eu faço aniversário em abril, é bem no começo do ano. E eu conhecia aquele povo há pouco tempo. Eu ia numa igreja batista, porque era mais próximo da casa da minha tia, e a presbiteriana era muito longe, uma igreja enorme. Então eu frequentava lá. Acordei no meu aniversário, peguei a Bíblia. Faz isso não, viu, irmão? Eu sei que você já fez, mas cuidado, viu? Cuidado. Pois desse dia eu nunca mais fiz. Mas eu confesso que eu fiz. Peguei a Bíblia, botei assim, fechei o olho e falei: Deus, eu não vou ter festa, não vou ter nada. Só podia me dar um versículo bom de presente. Eu vou abrir a Bíblia, vou colocar o dedo, e o Senhor podia me dar um versículo bom. Você já fez, não já, irmão? Eu sei que já. Você pode não querer contar, mas eu sei que fez. Quando eu abri a Bíblia, que eu botei o dedo assim, irmão, saiu lá em Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração. Eu falei, não gostei não, Deus. Meu coração é do Senhor desde que eu nasci. Eu só não nasci dentro da igreja porque minha mãe deu tempo de ir para o hospital. Eu achei que você ia me dar um trem melhor. Um negócio bom para mim. Gostei disso não. Fiquei brava, irmão. Brava. Sempre tive esse meu jeito assim. Quando foi à noite, era por volta de umas 6 horas, eu lembrei que era reunião de oração na igreja que eu ia. E o pastor daquela igreja, a reunião de oração dele era muito diferenciada. Ele gostava muito de cantar. Então ele cantava. Depois ele entregava um papel para os líderes e distribuía. Criança, adolescente, jovem, mulher, homem. A gente orava e ia embora. Não tinha pregação. É o culto que o adolescente ama. Porque já estão aí doidos para terminar. Irmãos, a maioria das igrejas pelo menos é assim. Na minha até que não, mas espero que aqui também não. E eu fui, sentei, cheguei atrasada, a igreja estava cheia, irmãos, como está aqui hoje assim. Sentei no último banco, que lá a reunião de oração dessa igreja bombava. Sentei lá no último banco e sentou um rapaz do meu lado. Você já foi num culto que o pastor prega e parece que ele só olha para você? E que ele falou a sua vida inteira lá na frente e todo mundo descobriu? Foi o que aconteceu comigo, irmãos. Aquele homem, para começar, eu não vou pedir vocês para adivinhar, porque eu já falei aqui que os adivinhos não entram no céu. Você sabe o texto que ele leu para pregar, não sabe? Dá-me, filho meu, o teu coração. Eu já comecei a ficar inquieta. Aquele homem começou a pregar, irmãos, e ele olhava para mim, lá no último banco, e falava assim: você aí, ó, que acha porque você é filho de crente,
neta de crente. Ele não falava neto, não, era neta. Você está achando que isso te dá direito ao céu? E o homem desceu o bambu em mim. Eu ficava assim, eu cruzava a perna, descruzava a perna. Aí o rapaz me deu um cutucão e falou assim: "Isso é com você, né, Verinha?" Eu falei: "Sai fora, rapaz." E o homem pregou, irmãos, mas pregou. Contou a minha vida toda. Quando estava terminando, ele falou: "E eu vou fazer um apelo." Aí o rapaz falou comigo: "Quer ajuda para ir lá na frente?" Eu precisei da ajuda dele mesmo, irmãos. Me levantei naquele dia, um corredor comprido assim. E eu não quero esquecer nunca mais o que aconteceu comigo naquele corredor. Quando eu comecei a caminhar aquele corredor, eu ouvia, irmãos, nitidamente, uma voz que me acusava. E me dizia: "Que vergonha. Todo mundo nessa igreja acha que você é crente. E você está indo lá na frente." Quase que eu parei ali onde eu estava. Mas quando eu cheguei na metade daquela igreja, eu ouvi pela primeira vez, e não quero deixar de ouvir nunca mais, a voz do Espírito Santo de Deus que me disse: "Você é amada, filha, nunca mais você vai andar sozinha." Pastor orou por mim, irmão, só eu fui lá na frente naquele dia. E quando ele terminou aquela oração, eu aprendi naquele dia que quando o diabo nos acusa, Deus já tem um tombo prontinho para ele, porque quando eu virei para voltar para o meu lugar, todos os jovens e adolescentes daquela igreja estavam de pé atrás de mim, para me abraçar e dizer que eu era bem-vinda na família de Jesus. Há 50 anos, Deus me chamou pelo nome. Há 50 anos, eu sei que a minha vida não se limita apenas ao que está aqui e agora. Há um céu esperando por mim. Eu sei para onde eu estou indo. De vez em quando meu marido ainda não estava aposentado, nós tínhamos um limite de quilometragem para andar, porque tinha que dar para no domingo, depois do culto, a gente voltar para a nossa cidade, e o máximo que nós tínhamos que chegar em Valadares era pelo menos até às 5 da manhã, para que ele pudesse trabalhar às 8. E tem um ministério na igreja que você não precisa chamar. Ele vem. Faz parte do pacote, que eu chamo de Ministério do Bocão. Ministério do Bocão é a turma que gosta de matar o sonho da gente. Eles estão na Bíblia, eles estão para todo lugar. E esse Ministério do Bocão tinha... gente, eles são terríveis. Às vezes eu estava na porta cumprimentando o povo, no espacinho que a gente tinha para sair da cidade, eu aproveitava para cumprimentar o povo, e eles chegavam perto de mim. Irmã Vera, você vai viajar agora mesmo? Vou. Você não tem medo? Medo de quê? Vá que você morre. Eles têm dó não, irmãos. Eu respirava fundo, porque dá vontade de responder, não dá? Respirava fundo e falava: deixa eu falar um negócio para você. Se eu morrer indo para minha casa, você só vai ficar sabendo amanhã de manhã. Se eu morrer, você vai estar dormindo. Quando você receber a notícia, dá uma choradinha para o povo achar que você gostava de mim. Mas deixa eu falar uma coisa para você que eu acho que você esqueceu. Eu já vou estar com Jesus. Faz um bocado de hora, ó. Porque eu sei para onde eu estou indo. Eu sei quem eu sou, irmãos. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu sou preciosa aos olhos dele. Eu sou amada por ele. Eu sei quem eu sou, mas também sei o que ele pensa a meu respeito. Ele me amou, irmãos, desde a fundação do mundo.
Eu quero encerrar, irmãos, te contando um testemunho. Em 2019, eu fui pregar na Igreja Presbiteriana de Cuiabá, uma das maiores igrejas que nós temos no Brasil. No domingo à noite, eu preguei sobre escrever uma história com Deus. Me lembro que eu fiz o apelo, veio muita gente da igreja, porque a igreja lá cabe cerca de 4.000 pessoas sentadas. Veio muita gente na frente. E eu fui embora. Isso era outubro. Quando foi em janeiro, quase no final do mês, eu fui deitar, e eu tenho um costume, quando eu vou deitar, eu ponho meu telefone no silencioso. Então eu peguei o telefone para colocar no silencioso, porque eu ia dormir. Só que na hora que eu peguei o telefone, eu vi uma bolinha do Messenger no canto do meu telefone. Olhei assim para a bolinha, vi que era uma mulher e falei, quem será essa pessoa? Curiosa, cliquei na bolinha. Eu sou mulher, né, gente? Cliquei na bolinha. E aí tinha um texto. E eu fui ler. E a pessoa se apresentou, disse o nome dela e disse, Veranice, eu sou lá, sou daqui, né, que ela estava mandando para mim, da Igreja Presbiteriana de Cuiabá, da primeira igreja. No dia que você pregou na minha igreja, no domingo à noite, que sábado e domingo pela manhã, não foi para a igreja toda, foi sábado para a mulher, domingo de manhã para os casais, à noite foi para a igreja. E ela disse assim para mim, meu marido nunca tinha ido à igreja, nunca. Mas quando eu disse que era uma mulher que ia pregar, ele ficou curioso, e foi. E quando você fez o apelo, Veranice, ele foi lá na frente, e ele chorava muito. Quando nós saímos da igreja, ele me disse, a partir de hoje, eu vou escrever uma história com Deus. Eu entendi que eu sou amado por Ele. E todos os dias, Veranice, meu marido passou a fazer devocional, não perdia um trabalho da igreja, estava sempre lá. Mas há 15 dias atrás, ele voltando da caminhada, quando ele chegou na nossa casa, no portão de casa, nosso vizinho estava sendo sequestrado. E ele foi ajudar o vizinho. E o sequestrador atirou no meu marido. O povo começou a gritar, eu fui lá fora. E quando eu cheguei, meu marido já estava muito mal, mas ainda falava. Eu peguei ele assim, a metade do corpo no meu colo, foi assim mesmo que ela descreveu. E ele olhou nos meus olhos e me disse, não sofra. Eu escrevi uma história com Deus. Eu sei para onde eu estou indo. E meu marido morreu mesmo, Veranice. Quando eu li aquilo, irmãos, falei, o que eu falo para essa mulher? E eu respondi na mesma hora, porque aquilo não podia esperar. Eu disse para ela, querida, eu não sei o que te dizer. No meu coração está uma mistura de sentimentos. Uma alegria por saber que seu marido sabia para onde estava indo, mas uma dor em imaginar o sofrimento que você e sua família estão passando. Eu quero te dizer que eu vou orar por vocês. E ela me respondeu imediatamente, pode orar, Vera, mas eu não te escrevi para você chorar. Eu te escrevi para te dizer que a maior alegria da minha vida é saber que eu vou me encontrar com Ele na glória. Meu irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Nessa vida que você está vivendo agora, qual história você está escrevendo com Jesus? Para onde a sua vida está te levando? Você sabe quem é Jesus? Ou como eu, você acredita porque cresceu num ambiente cristão, você tem direito ao céu?
O céu é lugar de gente que não teve vergonha de confessar diante dos homens e diante de Deus que Jesus Cristo é Senhor. Quem é Jesus para você? Ultimamente as pessoas não gostam muito de pregar sobre céu e inferno. Mas eu preciso te dizer, querido, que se você não confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu sinto te dizer, mas você não estará no céu. Porque o céu não é lugar de gente boazinha. O céu é lugar de gente que confessou o nome de Jesus, que não se envergonhou dele aqui, nessa terra. Porque se nós vivemos aqui, irmãos, achando que a nossa vida se limita apenas a isso aqui, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Os meninos vão cantar uma música. E enquanto eles estiverem cantando, querido, se hoje à noite você quer fazer um compromisso com Deus e dizer: Deus, eu quero reconhecer todos os dias que eu sou teu filho, que tu és o meu Senhor, que tu és o meu Salvador. Eu quero escrever uma história que me leve para o céu, Jesus. Eu quero viver todos os dias para te servir, para te amar, para andar contigo. Eu não estou te perguntando quantos anos você tem de igreja, irmãos. Eu estou te perguntando se você está escrevendo uma história com Jesus que está te levando para o céu. Quem é Ele na sua vida? Quem é Ele para você? Quem é Jesus para você? Ele é o seu Senhor. Ele te amou primeiro. Ele se entregou naquela cruz por amor a mim e a você. E Ele está nesse lugar. Eu nem preciso arrepiar, irmãos. Eu sei que Ele está aqui, porque Ele me prometeu. Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, se hoje à noite você quer orar comigo e dizer: oh Jesus, eu quero viver uma vida que não me deixe limitado apenas ao que eu estou vivendo agora, mas uma vida com a certeza de vida eterna. Eu quero te amar por toda a minha vida. Eu queria, querido, que você levantasse seu lugar. Ontem eu disse isso aqui para as mulheres e vou repetir. Não há mágica nisso. Mas eu creio que quando nós levantamos do nosso lugar e caminhamos até aqui na frente, nós declaramos para que o inferno inteiro saiba que a nossa esperança está em Jesus. A nossa confiança está nele. Então você vai sair do seu lugar e vai vir até aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida, para que a história que você vai escrever nesse traço que se chama vida te leve para o céu.
Tu és Deus que vê. Tu és Deus que nos conhece. E o Senhor conhece cada uma dessas pessoas que corajosamente caminharam até aqui na frente. O Senhor sabe o nome delas. O Senhor sabe onde elas moram. O Senhor conhece os questionamentos do coração. O Senhor conhece os sonhos, os projetos, as mágoas, as dores. Eu quero te pedir, Deus, planta no coração dos teus filhos a convicção e a certeza de vida eterna. Planta no coração dos teus filhos a convicção de que há um céu esperando por eles, e que vale a pena a caminhada, que vale a pena andar contigo, que não há lugar melhor para estar senão aos teus pés, todos os dias, nesse tempo que se chama vida. Toma cada um deles nas tuas mãos, cura aqueles que estão machucados e feridos, Deus, muitas vezes feridos com a tua igreja, que eles entendam que a igreja não é do homem, é do Senhor, e sejam curados nessa noite para a glória do teu nome. Cura o corpo, Jesus, mas principalmente cura a alma dos teus filhos, e planta neles uma alegria que eles nunca experimentaram, a alegria de te amar e de andar com o Senhor, sabendo que o teu Espírito habita neles. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Não há inferno que possa lutar contra eles, porque naquela cruz o Senhor triunfou sobre o inferno e nos deu um nome que está acima de todo nome, e nos fez herdeiros e co-herdeiros desse nome, um nome pelo qual importa que sejamos salvos, o nome do Senhor Jesus. Ele faz parte agora do nosso DNA espiritual. Obrigada, Senhor, por nos amar assim, de uma forma tão linda e tão extravagante, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um abraço em quem está perto de você. Depois você pode voltar para o seu lugar, Pastor Anderson.